Então, dando continuidade aí à nossa leitura, segunda fase de 1930 a 1965, planos de conjunto. A imagem aí do Rio de Janeiro, perspectiva aérea do centro monumental e dos bairros de intercâmbio dos negócios, idealizada pelo professor Dom Alfredo Aguache. Plano Aguache, Rio de Janeiro, Fonte Instituto Pereira Passos, foi marcada por uma expansão do planejamento para todo o território da cidade. Ao mesmo tempo, a ciência e a técnica foram sendo ainda mais incorporadas aos planos. Os planos tinham como objetivo trazer mais eficiência e funcionalidade às cidades, por meio da realização de obras de infraestrutura, saneamento e transporte, principalmente em áreas de expansão urbana. Várias obras viárias foram realizadas com o objetivo de integrar o centro aos novos bairros, o que demonstra a influência da indústria automobilística no traçado das cidades. Os novos bairros se tornaram local de moradia de grupos de maior renda que antes viviam no centro ou próximo a ele, caracterizando uma mobilidade socioespacial que teve como consequência o início do abandono dessas áreas. São exemplos do período Plano das Avenidas de Prestes Maia, em São Paulo, e o Plano Agache para o Rio de Janeiro. Contextualizando a segunda fase, a instituição do Estado Novo, 1937 a 1945, marcou um período de forte intervenção estatal na economia, com incentivos à indústria nacional de base e energia, intensificando as atividades urbanas e o próprio processo de urbanização. São exemplos desse período o crescimento das cidades de Volta Redonda e de Betim, em Minas Gerais. Nessa época, os índices, desculpa, nessa época o índice de brasileiros morando em cidades era de 31%, olha só. A política habitacional do período propiciou a expansão das cidades por meio das facilidades de aquisição da casa própria instituídas pelo sistema de vendas a crédito. A imagem aí de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, década de 40, fonte Arquivo Público Municipal. 8. Terceira fase, 1965 a 1971. Planos de desenvolvimento integrado. A partir de 60, inicia-se uma fase caracterizada pelo planejamento integrado e pelos superplanos interdisciplinares e tecnocráticos, onde se verificou grande avanço técnico, mas sem nenhuma interlocução política, o que colaborou para a pouca efetivação dos planos. Houve um entendimento de que os problemas urbanos não se limitavam à questão de engenharia e desenho urbano, mas abarcavam questões mais complexas, decorrente do crescimento populacional. Assim, foram incorporados aos planos os aspectos econômico e social e não só o físico-territorial, como nas fases anteriores. Nesse período eram inúmeros os complexos problemas das cidades. Desculpa, nesse período eram inúmeros e complexos os problemas das cidades, assim como hoje, né? As ações governamentais, embora planejadas de forma integrada, quando executadas, refletiam a falta de entrosamento entre os diversos setores da administração local. Assim, as proposições dos planos eram muito abrangentes e pouco factíveis, e, portanto, os planos não foram implementados em sua totalidade. Olha a imagem aí de Brasília, núcleo Bandeirante, fonte arquivo do Distrito Federal. Pessoal, vou ver se eu deixo também esses PDFs aí disponível na descrição, tá? 8.1, contextualizando a terceira fase, um parênteses aí, até porque esses PDFs eu fiz a inscrição gratuita no site do Ministério das Cidades e o material também veio gratuitamente, então eu vou distribuir isso aí também gratuitamente. Nas décadas de 1960 e 1970, a industrialização se intensifica num período que ficou conhecido como milagre econômico. Isso teve consequências ainda mais impactantes para as cidades. A implantação das novas indústrias, em conjunto com a implantação da malha rodoviária que servia para o escoamento da produção, sua ampliação, né? Atraiu massas de trabalhadores que induziram um grande fluxo migratório para as áreas industriais, causando grandes modificações no ambiente urbano. Um exemplo dessa fase é a realização de planos metropolitanos nas principais capitais, como Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. E a imagem de Cubatão, São Paulo, fonte biblioteca do IBGE.
Dando aqui, 9, quarta fase, 1971 a 1992, planos sem mapas. Nesta fase, diretrizes e princípios genéricos orientaram as ações para amenizar os problemas urbanos. Essas ações, por suas vezes, eram pontuais, como, por exemplo, intervenções no sistema viário e nas favelas. Pulei a imagem aí, né? Rio de Janeiro, elevado da perimetral, fonte Instituto Pereira Passos, IPP. Então, entre aspas, aí, nos anos 1970, os planos passam da complexidade, do rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples, na verdade simplório, feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os 10 anos antes. Aí de Vilaça. As questões socioeconômicas complexas abordadas na fase anterior foram preteridas em virtude da simplificação dos planos. Contudo, essas questões não desapareceram, ao contrário, intensificaram-se. Então, contextualizando a quarta fase, nos anos 1971 a 73, o Brasil cresceu em torno de 11% ao ano. O governo realizou grandes obras públicas e ampliou a presença estatal nas áreas de siderurgia, petroquímica, energia, telecomunicações e bancos, às custas de grande endividamento externo. Nos anos de 74 a 79, o governo do Geisel formulou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, mas o crescimento econômico começou a perder o ritmo, especialmente após 77. A partir desse período, a crise econômica do país e as dificuldades do regime militar agravaram-se. Em 1986, o BNH, Banco Nacional da Habitação, criado em 64, foi extinto, sendo incorporado pela Caixa. Em fevereiro de 1987, o governo declarou moratória unilateral da dívida externa brasileira. Somente em fins de 92, o Senado aprovou o acordo da dívida externa. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal, com a inserção dos artigos 182 e 183, que estabeleceram a nova ordem jurídica urbanística para as cidades. Imagem aí de Belo Horizonte, mapa do hipercentro, fonte Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E aí uma curiosidade, você sabia que a partir de 2001, com a entrada em vigor do Estatuto da Cidade, nasceu mais uma fase do planejamento urbano? Você sabia? Então, 10. Pós-92. De 92 a 2001, a obrigatoriedade constitucional de elaboração de planos diretores para alguns municípios politizou a discussão sobre a cidade. Em muitos dos planos elaborados foram inseridos instrumentos jurídico-urbanísticos, porém ainda de maneira frágil e dispersa. Após 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, estabeleceu a obrigatoriedade da participação da sociedade civil na elaboração do plano diretor e instituiu uma série de instrumentos de política urbana, antes aplicados de maneira fragmentada. A lei aponta também instrumentos de gestão democrática da cidade, artigo 43 a 45, tais como os conselhos de política urbana, os debates, audiências, consultas públicas, as conferências de desenvolvimento urbano e a iniciativa popular de projeto de lei e de planos. Aí uma imagem aí de uma reunião em Nova Friburgo, Cidade Cidadã, Programa Melhores Práticas, imagem aí de 2007, fonte Caixa. Sendo assim, o processo de urbanização acelerada pelo qual passou o país, além de promover a transferência populacional da área rural para a urbana, concentrou boa parte dos fluxos migratórios em poucos territórios, em especial nas capitais dos estados. Nas regiões metropolitanas foi desencadeado um padrão de urbanização calcado na expansão urbana horizontal, impulsionado, dentre outros fatores, pelas políticas federais de financiamento e produção habitacional e de infraestrutura. As áreas centrais, que tradicionalmente se constituíam referências espaciais nos municípios e onde em geral se encontra o núcleo original da cidade, foram se adensando, reforçando seu caráter polarizador.
é o que veremos a seguir. Bateu 10 minutos aí, gente. Depois a gente continua os estudos, ok?